E aí pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, tá? Para nossa semana de correções, né? De revisão também para nossa avaliação. Nesse vídeo a gente vai corrigir a atividade, tá? Da semana 4 de agosto, que foi a atividade da página 114 e da página 115, tá? Foi a segunda atividade que foi passada para vocês. Como sempre, né? Peguem o livro, peguem o caderno de vocês, ou então a folhinha que vocês usaram para resolver. E acompanhe comigo a correção, tá bom? Dúvidas, né? Se restar alguma dúvida das atividades, como vocês já sabem, né? É só entrar em contato com a gente, que a gente vai tirar a dúvida de vocês, tudo bem? Então acompanhem direitinho, né? Verifiquem os acertos de vocês, verifiquem os erros também. Sempre buscando entender, né? Por que acertou e também por que cometeu algum erro na questão, né? Se você entender por que errou, raramente você vai errar de novo, vai cometer o mesmo erro, né? Assim? Então vamos lá. Bem, pessoal, dessas páginas, né, da página 114 e das páginas 115, foi colocado para vocês resolverem as questões 2, 3, 7 e 10. Né? São várias questões aqui, né? Mas para resumir um pouco mais, nós colocamos só essas 4 aí para vocês, tá? Com elas dá para praticar bem a parte de divisão, né? Então agora nessa videoaula a gente vai corrigir a atividade, né, que corresponde à divisão com números racionais, tudo bem? Na anterior a gente viu a multiplicação, né, com números racionais, e agora vamos para a divisão, tudo bem? Então vamos lá, primeira questão, questão de número 2. Não tem itens, então vamos só fazer a questão, né? Questão 2, tá. O que é que ela quer de nós? Acompanhe o livro de vocês, tá? Acompanhe aqui a leitura comigo no livro de vocês. A figura seguinte sugere a operação 4/5 dividido por 3. Qual o resultado dessa divisão? Né? Então ele dá uma figura que é só para ilustrar, né? Basicamente a figura ela tem a única função de ilustrar. Vou só tentar aqui desenhar para vocês, mas o que interessa realmente para nós é o cálculo, né? Então tá aqui, ó. É um retângulo, né? Esse retângulo está dividido em 5 partes, né? Então 1, 2, 3, 4 e 5, tá? A ideia é que elas fossem todas iguais, né? Porque a gente está fracionando, mas vamos forçar um pouquinho, né? Imaginar que esses 5 pedaços são iguais, tá bom? E desses 5 pedaços, 4 deles estão pintados, tá? Então eu vou tentar pintar aqui 4 deles para vocês. Não sei se vai pegar bem aí na filmagem, mas a ideia é que esses 4 aqui estão pintados. Dá para enxergar? Só fortalecer aqui um pouco mais. Tá? Então esses 4 retângulos, né? Aqui, esses 4 primeiros retângulos estão coloridos, né? Então eu estou considerando que fração. Esses pedaços aqui, né, correspondem à fração 4/5, né? 4 pedaços de 5. Ok. Aí o que ele faz depois é o seguinte, ele pega, né, esse desenho que já foi dividido e divide de novo em 3 pedaços, só que agora assim na horizontal, tá? Então vou só tortar um pouquinho aqui. Ele divide assim, ó. Certo? Então, né, eu tenho um pedaço aqui em cima, né? Um pedaço aqui embaixo, um pedaço aqui no finalzinho. Por isso, pessoal, que ele diz o seguinte, né? Esse desenho simboliza a operação 4/5 dividido por 3. Por que simboliza essa operação? Porque você tinha no início, né, sem imaginar essas retas vermelhas, você tinha no início 4 de 5, né? Então 4/5. Só que esses 4/5 foram quebrados em 3 pedaços, né? Estou quebrando em 3 pedaços. Um no começo, um no meio e um no final. Por isso, né, que ele está dizendo que simboliza essa operação. Vamos fazer a operação, né, como a gente sabe fazer, a gente aprendeu no vídeo passado. E depois vamos tentar relacionar o resultado, né, com o resultado aqui da figura também, para ver como é interessante, né? Funciona no cálculo. E tem que funcionar também no desenho, tá? Que os dois representam a mesma ideia. Graficamente e aqui numericamente, tá certo? Mas são a mesma ideia. Então vamos lá.
Como é que a gente divide frações, pessoal? Né? Dividir frações, dividir, né, números racionais em que um deles esteja na forma de fração, a gente repete a primeira, né? E multiplica, né? Troca a divisão por uma multiplicação, só que eu tenho que inverter a segunda. Então vamos lá, vou repetir o 4/5. Aí eu vou trocar a divisão, né, por uma multiplicação. Só que agora, né, que eu troquei essa operação, eu tenho que inverter a fração segunda, né? Só que a segunda é um número inteiro. E o número inteiro, né, ele pode ser enxergado assim, ó. 3/1, né? Então qual é o inverso de 3/1? É 1/3, tá bom? E agora a gente, né, sabe multiplicar. Como é que multiplica? É só multiplicar direto, né? Numerador, numerador, denominador, denominador. 4 vezes 1 dá 4. E 5 vezes 3 dá 15, né? Tudo bem? 4, 15 avos, certo? E por que, né, que esse resultado, né, o que esse resultado tem a ver com esse desenho? Tem a ver o seguinte, ó. Se você observar, né, o que era o 4/5, né? O 4/5 eram todas essas 4 barras juntas, né? Assim? 4/5 eram as 4 barras juntas. Aí eu dividi esses 4/5 por 3, ou seja, eu fiz esses dois cortes. Um aqui, um no meio e um para baixo, né? Assim? Dois cortes, né? Dividi em 3 pedaços. Pessoal, então quando eu divido por 3, o que é que sobra? Sobra o seguinte, ó. Cada pedacinho desse tem quantos, né, quadradinhos pintados? Cada tira dessa. 1, 2, 3, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, cada tirinha tem 4. 4 de um total de quantas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4 de 15. Tá certo? 4 de 15. Né? Então, quando eu peguei essa fração toda, né, e dividi em 3, para cada 3, ó, fica 4 de 15. Justamente, né, a resposta que a gente encontrou aqui. Tudo bem? Né? Então, ó, graficamente deu a mesma coisa que numericamente. E realmente tem que dar, né? Porque a ideia é a mesma. Tá certo? Bem legal, né? Vamos agora para a questão 3. A questão 3 tem 4 itens, né? Então, eu vou fazer com vocês 2 deles. E aí, os outros 2, né, ficam em aberto. 3, letra A. Qual é a letra A? A letra A é 5 dividido por 1/4. De novo, né? Tem uma divisão aí envolvendo frações, né? Então, tem que fazer aquela regrinha de inverter a segunda e multiplicar, né? Assim? Quem é a primeira, no caso? A primeira, no caso aqui, é um número inteiro, né? Que é o 5. Vou deixar 5. Posso até colocar 5/1, né? Para visualizar as coisas. Mas eu estou mantendo, né? A primeira. Aí a divisão eu troco por uma multiplicação. E agora eu inverto, né, a segunda. 1/4 fica 4/1. Que é a mesma coisa que 4, né? Porque 5/1 é 5. E agora é só multiplicar. 5 vezes 4, né, dá 20. E 1 vezes 1 dá 1. Só que 1 embaixo não é a mesma coisa que colocar só o próprio número. Então, o 5 dividido, né, por 1/4 deu 20. Bem legal, né? A gente acha, né, quando a gente trabalha com números inteiros, quando a gente divide, né, a tendência é ficar menor, né? Assim, quanto mais eu divido, menor fica, né? Se eu pego um bolo, né, divido para 2 pessoas, cada um come metade. Agora, se eu pego o mesmo bolo e divido, né, para 5 pessoas, aí o pedaço já fica menor, né? E quanto mais eu divido, menor o pedaço fica. Essa é a ideia básica de divisão, né, por números inteiros. Agora, quando a gente divide por frações, né, dependendo da fração, o resultado pode dar um número maior que o que eu tinha antes. Isso acontece por uma razão bem simples, né, que depois no vídeo eu posso até explicar para vocês, tá? Mas como a ideia aqui é corrigir, vamos focar na correção. Então, né, saltando aqui, vamos lá, vamos fazer a letra B. A letra B, nós temos a divisão de 5/8 dividido, né, por
2. Então aqui a divisão é por 2. Né? Se eu vou dividir por um número inteiro, a tendência, né, a resposta ficar menor. Né? Então realmente, vamos continuar aqui. Como é que a gente divide, pessoal, né, envolvendo frações? A primeira fração, né, a fração do dividendo, eu repito, o número do dividendo, né, aqui era o número inteiro, aqui é uma fração. Então eu repito, 5/8. Troco a divisão por uma multiplicação e agora eu inverto, né, a segunda. Como a segunda é um número inteiro, quem é que vai para cima? É o 1, né? Vamos aprender a trabalhar sem colocar, né? Porque sempre que for colocar vai ficar chato. Então o 1 vai para cima e o 2, né, vem para baixo. Tudo bem? Pronto, né? Agora a gente é só multiplicar. Vamos fazer o seguinte, antes de multiplicar, vamos sempre checar, né, se não tem como cancelar, né, para a gente não perder a técnica do cancelamento. 5, só dá por 5, né? Então tem alguém aqui que dá por 5? Não. O 1 não precisa simplificar, né? Então acabou. A resposta que der vai ser a mais simples possível. Vamos lá então. 5 vezes 1 dá 5 e 8 vezes 2 dá 16. É assim? Então 5/8 dividido por 2 ficou 5/16. Correto? Continuando aqui, né? Bem, então o item C e o item D ficam para vocês, né, em aberto. Se tiver dúvida em algum deles, é só perguntar para a gente. Vamos lá para a questão 7. A questão 7 é igual à questão 3. Ela só muda a aparência da conta. Como assim, professor? Assim. Eu só quero que você calcule, tá? No livro você vai encontrar lá, calcule. Calcule o quê? Vamos na letra A. Na letra A, vou fazer para vocês também duas letras, tá? Na letra A a gente tem o seguinte, ó. Olha como é legal. Parece estranho, mas aos poucos você se acostuma. É 1/6. Aí, em vez de colocar o dividido como sendo 2 pontinhos, ele coloca como sendo uma fração. 1/6 dividido por 1/7. Parece estranho na primeira vista, né? Porque parece uma fração em que o numerador é uma fração, né? E o denominador é uma fração. Que loucura, né? Mas é a mesma coisa do que isso aqui. A única diferença, né, é que em vez de colocar 2 pontinhos, ele está colocando um traço maior, né, para indicar que essa fração está sendo dividida por essa fração. Mas a ideia é a mesma, o cálculo é o mesmo. Vamos lá. Igual. Como é o cálculo, né? O primeiro, né, que é o dividendo, eu repito. Então, 1/6 eu repito. Aí a divisão, né, que aqui é um traço grande, eu troco para uma multiplicação. E a segunda eu inverto. Não era 1/7? Aí eu troco para 7/1. 7/1 é 7, né? Ou simplesmente 7. Então vamos lá. Não dá para simplificar ninguém, né? O 1 não simplifica, o 1 não simplifica. O 6 só dá por 3 e por 2. E o 7 nem dá por 3, nem dá por 2, né? Só dá por 7. Então isso aí não cancela nada, ninguém, né? Então vai dar a resposta final já. 1 vezes 7 dá 7. E 6 vezes 1 dá 6. Como a gente esperava, né? Como ninguém cancelou, é porque a resposta no final já vai ser a mais simples possível. 7/6. Tudo bem? Tá, então parece, né, estranho, parece assustador à primeira vista, mas é a mesma coisa que isso aqui. Esse traço, né, só para indicar que eu estou dividindo essa fração, 1/6, né, por essa fração, 1/7. Tá bom? Vamos fazer mais um, só para esclarecer. Eu vou saltar a letra B, tá? Vou deixar em aberto e vou fazer com vocês a letra C. Vamos lá, na letra C a gente tem, ó, 10/3. Aí dividido, né? Traço maior, por 8/9. Então, né? 10/3 dividido por 8/9. Mesmo jeito, só muda a aparência, mas o cálculo é o mesmo. Como é que fica? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Assim? A musiquinha. Repete a primeira, 10/3, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 8/9, então quando eu inverter vai ficar 9/8. Ah, aqui é legal. Aqui vocês percebem comigo que dá para cancelar alguma coisa aí? Dá, né? Se você observar, o 10 e o 3 não cancela, né? O 9 e o 8 não cancela também. Agora o 3 com 9 cancela.
E o 10 com 8 também dá para cancelar uma coisinha aqui, né? Vamos só olhar o que é. Vamos começar aqui com 13 e com 9. 3 e 9 dá para cancelar por 3, não dá? Simplificar por 3. Então, 3 por 3 e 9 por 3. Pronto. Agora, o 10 e o 8 dá só por 2, né? O 10 dá por 2, certo? E o 2 também dá, e o 8 também dá por 2. O 8 daria por 4, né? Só que o 10 não dá por 4, então o 2 é o maior possível. Beleza. Continuando então. O que é que vai ficar, né, depois do cancelamento? 10 por 2 vai ficar 5, certo? 3 por 3 vai ficar apenas 1 vezes. 9 por 3 fica 3, certo? E 8 por 2 fica 4. Pronto, então essa daí vai ser nossa multiplicação, né? Como a gente já fez os cancelamentos possíveis, né? Nada mais aqui é cancelável, né? Simplificável. Então, vou fazer direto. 5 vezes 3 vai dar 15. E 1 vezes 4 vai dar 4. Certo? Então, a resposta final é 15 quartos. Né? Assim, 15 quartos. Tudo bem? 15 quartos. Bem, aí fiquem abertos para vocês, tá? Letra B, letra D. Dúvidas é só perguntar para a gente depois, tá? Vamos fazer aqui agora a questão número 10, né? Pronto, número 10. A gente tem agora, né, divisões com números decimais, tá? Bem, na questão número 10, a gente tem agora que fazer as divisões, tá? Envolvendo números decimais, tá? Então, vamos fazer aqui alguns itens. Nós temos o item de A até H, né? Então, vou fazer talvez aqui 3 ou 2 com vocês. Os demais, né, vocês tiram a dúvida depois, tá? Se tiverem. Então, na letra A, a gente tem menos 4, número inteiro, tá? Dividido por menos 0,5. 5 décimos, não é assim? Então, vamos lá. Estou dividindo, né, um número inteiro por um número racional, por um número decimal. Na verdade, são dois números racionais, né? Só que um deles é inteiro e o outro é decimal. Beleza, como é que fica então? Vai ficar assim. A gente poderia, né, tentar, para facilitar as coisas, eu poderia transformar os 5 décimos, né, o 0,5, em fração. Só que essa não é a proposta da questão, né? A questão quer que a gente trabalhe essencialmente com os decimais, né? Então vamos deixar isso aí para outra história. Primeira coisa, pessoal, é fazer o jogo de sinais, né? Por que jogo de sinais? Porque eu estou dividindo, né? Assim, estou dividindo números que têm individualmente seus sinais. Os dois são negativos, né? Então menos com menos vai dar mais. E agora, né, a gente pode trabalhar só com os números, né? 4 dividido por 0,5. Pronto, né? Então agora a gente, né, tem que trabalhar com essa continha aí. Vou dividir, né, 4 pelo número decimal 0,5. Como é que a gente faz, pessoal, nessa continha de divisão? Lá na videoaula, né, explicando como é que a gente dividia, né, com números decimais, fazia divisão envolvendo números decimais, a gente tem que lembrar, né, que a nossa estratégia é tentar fazer com que essa vírgula desapareça. Como assim, né? Tentar tornar essa divisão, né, uma divisão com números inteiros, com números naturais, bonitinho, porque a gente já sabe fazer. E qual é a estratégia então? Igualar o número de casas decimais nos dois números, se já não for igual, né? No caso aqui não é igual, por quê? Porque o 4, como o 4 é inteiro, né, não tem nenhuma casa decimal à direita da vírgula. Já o 0,5, né, como é decimal, ele tem, no caso, uma casa decimal, né? Então eu preciso igualar essas casas decimais. Como eu não posso diminuir o número de casas decimais desse, né, porque já é uma, eu vou ter que aumentar desse aqui para 1. Mas eu só posso aumentar, né, desde que esse aumento seja, não altere o número, né? O que eu quero dizer com isso, né? Desde que você acrescente casas nulas, né, casas zero. Então 4,0 é a mesma coisa que 4, só que aqui eu estou vendo, né, uma casa decimal. Tudo bem? Aí eu repito o outro, né, dividido por 0,5. Pronto, agora eu tenho, né, uma divisão. Na divisão, os meus dois números, né, o dividendo e o divisor, têm a mesma quantidade de casas após a vírgula. Por isso, né, que agora eu posso esquecer nessas vírgulas. Como 4,0 sem a vírgula fica 40.
dividido, né, por 0,5 sem a vírgula, fica 0,5, só que 0,5 é a mesma coisa que 5. É assim? Estou omitindo a vírgula, né? Aqui é tabuada, né, galera? 40 dividido por 5 dá 8. Né? 8 vezes 5 dá 40, então divisão dá 8. E a gente volta para cá, né? Então a resposta disso daí dá mais 8, tá bom? Jogo de sinais, beleza? Fizemos a continha, deu 8, então mais 8. Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui, vamos fazer a letra B. A letra B já é um pouquinho mais exigente, né? Mas mesmo assim é o mesmo grau de dificuldade. A gente tem os números decimais, né? Agora a gente tem dois decimais puros, né? Essencialmente decimais, que é o mais 2,1 dividido, né, pelo menos 2,8. Tá bom? Como é que vai ficar então? Nosso objetivo aqui, né, é nos ajudar, né? Então tornar nosso trabalho mais simples. Como é que a gente torna o trabalho mais simples? Primeiro, né, a gente vai eliminar os sinais, né? Acabar com a história dos sinais. Como é que fica então? Já que eu estou dividindo, mais por menos, né, vai dar menos. Então agora eu posso olhar só para os números, né? 2,1 dividido por 2,8, certo? Pronto, e aqui a gente usa a mesma estratégia, vamos igualar as casas decimais. Mas se você observar, elas já são iguais, não são? A quantidade, estou me referindo, tá? Tem uma casa decimal, que é o 8, e aqui também tem uma casa decimal, que é o 1. Então, eu posso então esquecer essa vírgula, né? Fica então 21 dividido por 28, tá bom? Dá para dividir, pessoal, 21 por 28? Não dá, né? Então eu preciso colocar um zerinho lá, né? Então vamos trazer aqui. Vai ficar, né, 210, aí a divisão, né, por 28. A gente coloca o 0, né? Já que eu aumentei uma casa aqui, eu preciso, né, partir para a parte decimal a partir de agora, ok? Já que o divisor, galera, é 28, é interessante a gente fazer o cálculo, né, com a tabuada desses números aqui do lado, né? Então, vezes 2, né? Vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Vou fazer até o 7. O 28, né? Vezes 2 dá 20, dá 56, perdão, 56. Vezes 3, tá? Vai dar 84. Vezes 4, é só somar 28 de novo, né? Vai dar 112. Somando de novo 28, vai dar 140. Somando 28 de novo, né? Vai dar 168. Somando 28 de novo, vai dar 196. Vou colocar mais 1, né? Vezes 8, se eu colocar mais 28, né? Vai ficar 224. Não é assim? Vamos parar por aí, né? Que eu acho que já é suficiente, tá bom? Bem, como é que fica então, né? 221 não pode quebrar, né? Porque já nem dava. Então 210. Se você olhar aqui, 210, né? É o 7, né? Porque o 8 já passa. Então 7 vezes 28, né? Vai dar 196. E aí, né? Se a gente subtrair 210, né, menos 196 vai dar 14, né, assim? Vocês podem fazer, tal, pedindo emprestado, tal, né, mas rapidinho aqui vai dar 14. 14 dá para dividir por 28? Não dá, né? Então eu vou colocar um 0. Já está na parte decimal, né? Então não preciso colocar mais vírgulas, né? Só tem uma. 140, você olha aqui a tabuada, né? 140 é o 5. Então 5, exatamente, né? O 5. Vai dar 140, sobra nada, tá? Então a resposta é 0,75, então a resposta lá no final vai ser menos 0,75, tudo bem? Pessoal, aqui tem algo interessante a observar, tá? Que pode ajudar vocês na hora de cálculos, tá? Porque se você observar, quando a gente eliminou a vírgula, ficou dois números até altos, né? Principalmente no divisor, né? O divisor é 28. Aí eu fiz aqui a continha da tabuada do lado, né, para a gente não esquecer que se o divisor for alto, né, não precisa fazer as contas de cabeça. Eu posso fazer aqui a tabuada e ficar pegando, né, daqui. Beleza. Mas nesse caso, se você observar, tem como deixar o cálculo mais simples ainda.
Por quê? Porque 21 eu posso simplificar por 7. Vou fazer a mesma questão, tá? Mas eu vou responder de outra maneira. Vou pegar isso daqui e vou reescrever aqui embaixo. 21 dividido por 28. Tá? Se você observar o 21 e o 28, eu posso, né, simplificá-los por 7. Porque os dois estão na tabuada do 7, né? Aqui é 7 vezes 3 e aqui é 7 vezes 4. Então isso vai ficar, na verdade, quando eu simplifico por 7, vai ficar, né, 21 por 3 vai dar 3, ou melhor, 21 por 7 vai dar 3, dividido por 28 por 7 vai dar 4. Tio Inácio, quer dizer que eu posso simplificar divisões também? Pode, pessoal. Na verdade, a fração ela é uma divisão. Assim, quando a gente fraciona, a gente está dividindo. Então, fração e divisão, né, tem toda uma relação, né? São basicamente a mesma coisa. Então, se eu posso simplificar frações, né, dividindo em cima e embaixo, eu posso também simplificar divisões, né, se eu dividir o dividendo e o divisor pelo mesmo número. Aí você observa que essa continha aqui já é muito mais fácil de fazer do que essa. Por quê? 3 dividido por 4, né? 3 dividido por 4 não dá, né? Então, 0, 0, é justamente mais fácil porque agora a tabuada é de um número muito menor, né? Aqui a gente trabalhou com a tabuada do 28 e aqui a gente tem a do 4, né? Que é muito mais fácil de aprender. Então, vamos lá. 30 por 4 vai dar 7, né? Porque 7 vezes 4 dá exatamente 28. Sobra 2. 2 não dá, então 0, né? Vamos para a próxima casa decimal. 20 por 4 dá 5. Porque 5 vezes 4 dá 20, então resta 0. E você observa que dá exatamente a mesma resposta. E isso não é coincidência, tá? Isso é justamente natural. É a mesma divisão, só que aqui ela está mais difícil, né? Aqui ela está maior e aqui ela está mais simples. Tá certo? Então é uma dica que eu deixo para vocês, tá? Se na hora da divisão, né, você percebe que pode simplificar a divisão, simplifique, né? Porque fica mais... Simplificar é justamente deixar mais simples, mais fácil. Tá bom? Então a nossa resposta aqui, né? A primeira foi mais 8. E essa de agora foi menos, né? Por causa do sinal. O resultado que deu aqui, né? 0,75. Tudo bem? Vamos fazer só mais uma, tá? Vamos fazer agora Vamos fazer a C. Na letra C a gente tem ó, menos 7,31 dividido, né, por menos 1,7. Tá bom? De novo, né? Vamos começar por onde? Pelo sinal. Estou dividindo, então, né, menos com menos vai dar mais. Agora eu posso olhar só para os números, né? 7,31 dividido, né, por 1,7. Tá bom? Então vamos lá. Tem a mesma quantidade de casas decimais? Não, né? Esse aqui tem 2, o 3 e o 1. E esse aqui tem 1. Né? Então eu preciso igualar em 2, né? Assim, 7,31 dividido por 1, eu coloco um 0 aqui, né? 70. Pronto, agora os dois têm duas casas, né? Então a nossa divisão, na verdade, é 731 dividido por 170. Aqui, pessoal, está como a divisão já um pouco mais alta, você poderia tentar simplificar, né? Mas como os números, né, são muito estranhos, não dá para isso aqui é ímpar, né? Isso aqui é par. Vamos então tentar fazer a continha mesmo, né? Que talvez seja até mais rápido do que tentar simplificar. Tá bom? Então vamos aqui fazer na tabuada do nosso 170, né? Tabuada bem maior. Vezes 2, né? Vai dar 340. Como aqui é 700, a gente vai até perto disso. Vezes 3. Vezes 3 vai dar 51, né? 510. Vezes 4, né? Vai dar 680. Vezes 5, né? Vai dar, somando aqui 170, vai dar 850.
certo? Já passou aqui dos 700, né? Então vamos deixar só até aí. Então, 731, né, por 170, qual é o mais próximo? O mais próximo é 4. É assim? Então, 4. É só copiar, né? 4 é 680. Qual é o resto, né? Então, pode fazer, tá pedindo emprestado em casa, mas aqui para ficar mais rapidinho, isso aqui vai ser exatamente 51, tá? 51. Só somar, né, que você vai voltar para cá. Pronto, 51 não dá, então não tem mais o que baixar, né? Então 0, acrescenta vírgula. 510 vai lá na tabuada. 510 é 3, né? Então 3 vezes isso vai dar exatamente 510 e vai sobrar nada. Né? Divisão exata com quociente decimal, não é assim? Então 4,3, só colocar aqui 4,3 positivo. Ok. Tá, então as demais são muito parecidas, né? Se já não tiver a quantidade de números após a vírgula, né, igual, você deixa igual acrescentando zeros, só tirar a vírgula, fazer a tabuada, né, se for necessário, e aí é só efetuar as continhas que você vai ter a resposta. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.